Voltei! Voltei com quem? Dá a mãozinha aqui pra mim. Minha querida. Nossa, tá com a mão gelada. E a minha tá quente. Um pouquinho nervosa, né? Gente, boa tarde, bom dia. Bom, é boa tarde. A gente tá fazendo uma gravação à tarde. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, que eu tenho muito carinho, amorzinho, que principalmente porque ela é editora do meu livro, que é a Cris, apelido Cris, né? Mas vou falar o seu nome completo. Cristina Medeiros Lima, editora do Mundo das Letras, editora que publica livros espiritualistas, né? Trabalha como voluntária na Terça-feira na Casinha, que é o amor da minha vida. Tenho muitas histórias na Casinha. Em atendimento presencial com grupo. Trabalha também no Gael, com um grupo de apometria espiritualista, Luz, às quartas-feiras na sala de cura, à distância. E facilita o círculo de mulheres uma vez por mês aos domingos. Quinta no Gael, conduz juntamente com outros trabalhadores na roda da conversa. Tem formação de ciências contábeis. Nossa, que contraste, né? Gestão de negócio, técnica em comércio exterior e psicologia transpessoal. Na realidade, eu vejo você mais como uma psicóloga do que com uma gestão como ciências contábeis, né? Mas é uma transformação, né? Muito doido, né? É muito doido, mas só vai entender. Eu só fui entender mesmo agora quando eu estou trabalhando com os livros. Porque eu uso tudo isso. Eu preciso gerir negócios, verdade. Eu preciso fazer as contas, eu preciso ser psicóloga no cliente, porque a gente trabalha com muita sensibilidade. Sim. É sonho. Então você tem que trabalhar com... A pessoa tem ego, ela tem ansiedade, ela tem nervoso. Então, assim, até esse curso de psicologia transpessoal me ajudou muito. Sim. Até a entender o autor que está desse lado, querendo, ansioso pelo livro, é um sonho, é demorado para se produzir. Então, assim, todo esse cuidado eu trago a lidar com os fornecedores, com os terceiros com que eu trabalho. Então, assim, hoje, eu olhando, parece que foi um monte de quebra-cabeças para eu chegar a fazer o que eu estou fazendo. Sim. Então, nada foi por acaso. Sim. Claro, a gente está falando de espiritualidade, eu só fui entender depois, né? Que foi todo um caminho percorrido. Com certeza. Porque, na realidade, quando você falou, eu falei, é um contraste, não é mesmo? Eu lembrei agora do quanto você me ajudou com o livro, com a vaquinha, com valores, pesquisando aonde que ia fazer na gráfica. Então, assim, realmente precisa disso aqui, né? E a contabilidade me ajuda muito. E essa parte de gestão, de gerir todos os processos. Porque eu trabalho com muita gente. Um livro, ele é feito por várias pessoas. Sim. A gente não parece, é só o autor, fica a figura do autor. Mas tem uma equipe enorme trabalhando. Então, se você precisa ter uma gestão de negócio. E aí, só que assim, não é só uma gestão de produção. É uma gestão depois de venda. Que essa eu estou me aperfeiçoando agora, na gestão de vendas, na produção do marketing, da publicidade, porque o livro ele tem um processo produtivo depois agora de vendas. A venda tem que saber gerir. É difícil, não é fácil. Você sabe que eu tenho uma historinha para te contar recente, assim, que eu achei muito legal. Eu sou uma bruxona, né? E estava na Comissão das Bruxas. Eu tô com poucos livros, então eu tô meio que assim, meio contadinhos. E peguei um livro e entreguei para Tânia Gori, que é a Bam, que faz todo lá o projeto, né? Que é uma bruxona, super famosa, enfim. E aí eu entreguei o livro, né? Beleza. E aí, passou os dias, ela foi mostrando todos os presentes que ela foi ganhando. E aí, eu não sei se você recebeu, porque ela falou do livro, e aí eu achei super fofinho, porque ela colocou também a editora. Você não chegou a ver? Nossa, não lembro. Uma graça, mas eu tenho a filmagem, uma graça, porque eu achei, assim, de uma delicadeza. Ela podia ter colocado só o meu nome, mas ela marcou a editora, foi uma graça. Eu falei, olha que legal, porque não tá falando só de mim.
Porque eu tenho muita gratidão, porque eu lembro quando você chegou para mim e falou assim, Lia, seu livro é muito legal, vamos arrumar esse livro. Se não fosse você me dar o incentivo de falar, vamos lá, amiga, tá tudo certo, vamos arrumar e vamos fazer o negócio acontecer, Exato. eu não estaria com ele aqui nas minhas mãos. Então, eu tenho muita gratidão e acho que sem editora a gente não é nada, né? Se Deus quiser, eu tô lançando aí meu próximo, Oba, viu? vamos lá, tô aí. E até o teu livro tá ali porque eu quero contar uma história, porque ele faz parte dos 3 primeiros. É, né? Mas aí eu conto a história no... Porque tem uma história seu livro, então... Na verdade, já contando, quando eu tava já com o projeto, eu tinha vários projetos para lançar. E meu marido tinha um livro. Eu tinha esse segundo livro. Verdade. Cadê? Ah, é o Aqui. livro dele, né? Aqui, Esse aqui. o livro dele. É. Aí eu tinha um projeto com outras 9 mulheres. Sim. E esse que eu tinha pego na minha estante, da tua versão antiga. Sim. Eu falei, meu Deus, a gente precisa reorganizar o livro. E aí foi aí que eu falei com você. Só que eu não tinha editora. Eu só sabia fazer livros na época. Eu lembro. E aí pra que esse pudesse acontecer, porque ele tinha mais pessoas, mais autores, eu precisei... Aí eu abri. Eu falei, não, eu tô com tanto projeto, nem que for só para fazer os meus projetos. Então, foi assim. Eles foram o start. A partir dali, eu comecei a prestar serviços, Eu fiz muito livro didático. Então, eu prestava serviço para outras editoras. Tenho livros didáticos também, até no meu catálogo, como na Mundo de Letras. E aí... Foi essa história. Então, teve a história do seu livro com o livro do meu marido, que foram os 3 primeiros. E o meu que eu lancei juntamente com essas 9 autoras. Das 9 autoras, você estava meio que junto com o meu. Eu lembro na época que estavam assim, você estava fazendo um, mas fazendo o outro. E eu estava fazendo os didáticos também. Eu estava com tudo junto. Por isso que eles até têm um tempo de... Teve um tempo de demora, porque você fazer um livro com um autor é uma demanda. Agora, você fazer com 9 ideias diferentes, 10, né? Porque eu era 10. É um pouco mais complexo, mas saiu. Ficou bonito, todo mundo gostou, vendemos eu amo. Tocamos. Eu só preciso, nesse momento, saber... Porque o ruim, no meu caso, é que eu tenho que vender, né? Não tem assim, essa coisa de ter num local e tudo mais. Então, tem pessoas que falam assim pra mim, onde que eu compro seu livro? É comigo mesma. Né? Mas... E hoje Hoje eu vejo, assim, fazendo conta, é muito vantajoso comprar com o autor. Sim. Muito mais vantajoso para o autor, para o leitor. Mas sim, há plataformas que a gente pode colocar. Sim, nos livros que dá para ser vendidos. Tem propostas para você também para colocar por conta do meu cadastro. Né? Para a gente poder vender eles além. Né? Mas isso também é estudado, porque existem livros que eles são feitos para um pequeno público. Sim. Familiar. Sim. Às vezes o autor, ele quer por uma proposta, como um livro de família. Eu publiquei um livro, eu nem trouxe ele, mas a proposta era o quê? Falar sobre a linhagem dele. Então, ele fez tanta pesquisa, então, assim, é um livro, mas para um grupo seleto. Então, dá para você fazer. Então, assim como a gente quer no teu caso já foi diferente. O teu já é um livro que vai ter que atingir uma grande... Todos os que eu trouxe aqui são livros para atender um grande número de pessoas, não só um determinado público. Entendi. Né? Mas tudo começa, que nem esse daqui foi, eu quero só fazer para minha família. E expandiu. Então, esse aqui? Esse daqui foi o do ano passado. Mostrar pro... Ai, como amor, universo em nós. Foi uma canceriana que fez. Ai, canceriana também sou, né? Família. Tá tudo certo. Que lindo. Ela queria deixar um legado para a família dela e ela escreveu esse livro. Ai, que coisa mais linda. É bem dedicado à família. Então, assim, você pode publicar. Esse daqui é de uma palestrante, ela é católica, foi um livro católico, muito lindo, com uma mensagem de fé. Aprendi a ter fé com ele. Uma lição de fé. Eu aprendi a ter fé com esse livro. Você lê todos eles? Todos. E esse livros. aqui? Esse, ele fala também de uma parte espiritual. Ela não fala de espiritualidade. Aí que é interessante. A espiritualidade, ela tá nas suas ações. Ela vivenciou o luto.
da família. E a maneira como ela escreve, de uma maneira poética, ela não romantiza isso. Ela transforma o luto em amor. Nossa, que lindo. Maravilhoso isso. E esse foi uma viagem externa que gerou uma viagem interna para a autora. O meu sertão. Ela viu dentro do sertão mineiro, num Caminhos de Rosa, que ela fez uma peregrinação. E ela entrou em contato, porque quem faz peregrinação entra em contato consigo. Sim. E ela viu beleza no sertão. Ai, e viu que ele é mais colorido do que falam. Esse livro, 99 Mulheres, é um livro transpessoal. Porque a autora, a Melissa, ela até fala, eu sou muito lógica, eu sou engenheira. E ela começou a escrever poesias. Porque ela começou a ter um acesso a um eu superior, uma parte dela que ela não conhecia. Nome, né? Todos têm que nome. E o teu é lindeza. 59, tá? Tem Lia. Ai, 59? É. Todas as poesias, as 99 poesias, têm o nome de uma mulher. Não tá em ordem alfabética propositalmente, que é mesmo pra gente sair dessa rotina do quadradinho, do lógico, que é o que ela queria sair. Quer ler? Ai, uma lindeza, porque já fala assim, o milagre, eu sou o milagre, eu já entrei nisso, né? Lia. O milagre não se explica, né? Em si, consciência divina, propósito interno, amor, presente, esperança, insistente, sou eu. Eu sou isso. Você nunca esteve sozinha. Parte de você estava à sua espera. Uma linha invisível aos olhos te manteve conectada com a espiritualidade, que eu sei. Aos seus, não está escrito com a espiritualidade, mas eu sinto isso aqui. Aos seus, e aqui está a sua alma optou para seguir vivendo. Que coisa mais lindinha. Posso fotografar depois? Pode. O certo era ter um, né? E esse? Ai, que lindeza. Esse é lindo. Até eu inscrevi ele no Jabuti, ele está concorrendo, né? Porque esse é com o autor estreante de poesia. Então, como ela é o primeiro livro dela... Então, eu inscrevi, porque ela foi uma coisa bem fora do quadradinho. Sim. Porque ela, como ser engenheira, ela precisava trazer isso. E isso que eu acho rico o livro, ele te acessa outras partes de você. Ah, com certeza. Esse livro também fala das 1000 faces do feminino, que são os arquétipos da mulher. Todos são mulheres? Eu trouxe a maioria mulher, só trouxe mas esse ano eu tô trabalhando só com autores homens. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter. O ano passado foi muito feminino. E esse ano, pro ano que vem, eu já traria os dos masculinos. Esse ano vai sair autor homem. E me fala esse aqui. Masculino, né? Esse aqui fala o quê? É mitologia? Da mitologia. São os arquétipos das mulheres. Então, ela trouxe da mitologia grega. Pra você, que Deusa tem aquela parte xamânica, psicanalítica. Aquela... liderança feminina. Tem Artemis, Atena. Ai, eu quero todos esses livros, hein? Como é que faz? Hein? Tem que ter uma coleção. Tem um site da editora. Muito legal, viu? A gente não ia falar de livro agora, mas a gente já tá falando, né? Porque eu vivo isso, gosto muito disso. E é claro, então, já que a gente vai falar, vamos falar do primeiro. Tá. Que é o primeiro, que é o da Lisete. Sim. Né, que foi... Lisete, que veio há pouco tempo aí comigo. Maria, que foi no espaço onde eu conheci a Lia. Sim. E esse foi o primeiro, porque na época eu aprendi a fazer livro, mas tem uma história que aí a gente vai contar. Eu cheguei nesse momento, assim, quando eu publiquei, eu já tinha aprendido a fazer, né? Era um sonho saber fazer livros. Eu sei que o meu primeiro emprego aqui em Campinas foi de uma editora, quando eu vim pra cá. Eu trabalhei numa editora de revistas. Aí trabalhei muito tempo, prestei serviços, fui freelance, mas trabalhei registrada também. E aí eu aprendi a fazer livros. Então foi antes de entrar na Energia Pura? Ou foi depois? Em trabalhar com a editora foi antes de trabalhar na Energia Pura. Entendi. A Energia Pura foi a minha parte de desenvolvimento espiritual. Sim. Que eu não tinha. E a matéria, esse preparo, foi nas editoras.
Só que assim, eu tive um insight quando eu tinha 25 anos. Hoje eu entendo. Você tinha 25 anos, né? Quando eu tive um insight do que eu queria fazer. Tá, mas então vamos voltar para trás, rebobinar aqui. Vamos falar porque esse daqui começa. Mas assim, aqui eu tenho uma pergunta. Na infância e adolescência, como lidava com as suas intuições e com a sua mediunidade? Então vamos voltar para trás, aí depois a gente volta de novo para Lisete. E deixar um detalhe, né? Ela é uma das minhas primeiras ex-alunas de tarô, né? É verdade, desmistifiquei o tarô. Então, eu vou começar. Quando eu era criança, então, essa jornada espiritual foi interessante, porque eu fui de uma família católica. Minha mãe é católica, da igreja, frequenta. Então, foi lá, fiz primeira comunhão. Então, eu ia mesmo na católica. Mas eu tinha a minha avó que benzia. Eu tinha pessoas na família que estudavam espiritismo. Eu via livros de Kardec na estante e eu tinha medo. Eu lembro o Livro dos Espíritos. Eu nunca abri aquele livro que eu tinha medo. Jura? Então, assim, eu era medrosa. Quando eu cheguei no tarô pra você, eu falei pra você, eu tinha medo de tarô. Eu não queria saber, eu tinha medo. Então, assim, eu fui muito medrosa na vida e, inclusive, falar de espírito me dava medo. Então, eu lembro daquele Livro dos Espíritos que eu tinha medo, mas é que minha tia estudava Kardec. Aí depois você vai descobrindo que o vizinho era da Umbanda e dava passe. Eu tinha medo deles. Eu tinha medo de preto velho. Eu era muito medrosa, então eu não fui no espiritismo. Eu fui conhecer o espiritismo quando eu já tinha meus 24, 25 anos. Talvez tenha o insight tido, porque aí eu comecei a frequentar uma casa espírita. E a partir dali eu comecei a parar de ter medo, porque aí eu fui estudar. Mas nesse meio, você já estava em Campinas, porque tudo isso aconteceu na outra cidade, lá na né? cidade que eu morava, lá em Blumenau. Então, assim, tudo começou... Eu nasci em São Paulo, morei até os 15 anos lá. Então, tudo isso, até os 15 anos, foi muito católico. Quando eu cheguei lá em Blumenau, eu continuei indo na católica. Só que o que acontecia? Fenômenos que ninguém explicava. Eu sonhava, acontecia. Eu sentia coisas que ninguém sentia. Eu tocava nas pessoas, eu sabia o que ela estava pensando. Eu morria de medo. Então, o medo, ele estava muito junto com a espiritualidade que eu não entendia. Então, eu me sentia bem na católica, eu me sentia acolhida. Porque lá, só que eles não me explicavam os fenômenos. Eu era a única que tomava choque no chuveiro. Até eu chegar no Energia Pura e descobrir que todo mundo tomava choque no chuveiro. Eu lembro quando eu cheguei, isso eu já tinha meus 28, 29 anos quando eu cheguei lá. E eu encontrei a minha turma. Ah, sim. Porque era normal, o que eu sentia era mediunidade. E eu não sabia o que era. Né? Então, foi tudo isso daí. Então, eu até escrevi assim, era sonhos premonitórios, visões, tipo, eu via o que acontecia com a pessoa. Eu morria de medo, assim, sabe? Então, eu não sabia lidar com aquilo. Ai, com certeza. Eu não via espírito, tipo, isso aqui. Não via, isso graças a Deus. Mas meu pai falava que eu escutava passos. Eu falei, gente, eu vivia com medo. Né? Então, beleza. Fui pra lá, trabalhei, minha vida foi se transformando lá. E foi aí num momento que aí foi o chamado que eu recebi, quando eu tinha 19 anos. Eu encontrei uma moça que trabalhava comigo. Hoje eu sei, era uma médium, mas na época era uma pessoa que só via coisas, que tinha sonhos, né? E ela me deu 3 livros, e um deles falava sobre chakras. Ó, tá vendo? Voltou o livro, né? O livro, Tudo começou com o livro. Foi assim, eu lia muito de criança. Na nossa época não era tão internet, era mais livro mesmo, né? Que eu aprendi tudo. Eu li mais de 400 livros espíritas, só pra você ter uma noção. Né? O livro que nos forma, sabe? E eu tinha essa coisa, meu pai sempre incentivou a gente muito a ler. Sim. Né? E aí, chegou o livro que falava sobre chakras e eu aprendi a minha primeira meditação. A minha meditação era muito simples. Era só fechar os olhos e visualizar as corzinhas dos chakras em cada lugar. Era só isso. Eu não sabia. Era muito novo. E só que eu tinha uma coisa, eu sentia... Depois que eu aprendi a meditar, que era uma vez por semana, eu ainda não tinha essa consciência que era todo dia. E eu meditava achando que eu tinha que estar tudo bem. Se eu brigava com a minha irmã ou discutia em casa, eu já não meditava. Porque eu achava que eu tinha que estar muito santa para isso.
E aí eu fiz essas meditações, só que eu sentia que tinha algo a mais. E eu não sabia o que era. Eu não sabia o que era. Na minha infância também, a minha mãe, eu conhecia a Seixonoye. Era isso que eu queria trazer. A Seixonoye ainda é uma filosofia assim, muito forte. Eu amo. Gostaria muito de entrevistar alguém de lá. Você conhece alguém? Eu posso buscar, porque na época, hoje eu tô afastada da igreja, mas as filosofias, é maravilhosa. A meditação, sempre. Os momentos mais difíceis, eu tô lá com a meditação Senshokan, eu tô com a Sutra Sagrada. Quando meu pai faleceu, foi a Sutra que eu peguei para ler. Eu me apoiei muito nela. Sim. Então, assim, ela, para mim, a Seixonoye foi muito especial. Eu me senti acolhida naquela igreja que eu chamava, no templo. A gente tem que passar, né, por vários locais. Né? E eu passei por vários. Sim, também teve essas questões para conhecer. Eu só não passei pela Umbanda, Candomblé na infância, porque eu tinha medo. Embora as minhas tias iam. Eu cheguei aí, mas eu tremia. Eu tenho uma prima que assim, ela morre de medo de tudo. Hoje eu não tenho. Mas eu imagino, talvez, pela falta de conhecimento. Sim, com certeza, aliado com mediunidade ainda também, né? Com certeza. E com esses 19 anos que teve esse chamado, foi além do livro, teve essa colega que trabalhava na empresa, que ela era da Seixonoye, me levou para um retiro espiritual. Eu adorava retiro espiritual, eu acho tão legal. Foi o primeiro que eu fui. E lá eles fizeram uma técnica de emanação de energia, que eu não sabia nada disso, gente, hoje, né? E eu só sei que eu me senti muito bem aqui, recebendo toda aquela energia. E eu voltei descobrindo que era energia. Falei, nossa, o que isso? Né? Então, assim, a Seixonoye foi um fator, assim, que me ensinou também a meditar, através da meditação Senshokan. Foi a primeira que eu fiz. E aí eles me ensinaram que tinha que ser todo dia. Não era uma vez por semana e quando eu queria. A espiritualidade é que nem comer, escovar dente, acordar, dormir, orar e vigiar, né? Foi total. Mas, assim, ainda não sabia. Eu ainda precisava de mais uma explicação. Sim. Foi que, continuando no trabalho, uma outra colega, mas aí eu já tô falando da mudança, foi dentro do ambiente de trabalho. A espiritualidade, ela faz você em busca, né? Foi. Ela nunca vai deixar você só no local, ela vai te levar para várias vertentes, né? Hoje eu entendo. Naquela época eu achava que não conseguia parar emprego. Mas eu ficava um ano. Hoje é que eu buscava propósito. Sim. Gente, eu via que não tinha mais propósito naquilo, eu buscava mais. Sim. Teve um emprego que eu busquei ganhar mais, aquele. Foi aí que eu também recebi. Foi o emprego do chamado. Entendi. Entendeu? Eu fui buscar, mas sempre no emprego, no trabalho, alguém me trazia alguma informação. E não... Você falando trabalho, Trabalho de lá, bater cartão 8 horas da manhã, ir lá. Você sabe que, cortando você, mas eu lembrei de um assunto agora. No domingo, agora eu atendi uma consulente. E aí eu contei um pouquinho da minha história quando a Lisete falou, larga seu trabalho e vem trabalhar comigo. Eu falei assim, mas poderia ter feito na parte da manhã... trabalhava e à tarde você ficava no seu fixo, você podia estar aposentada agora. Ela falou um monte de coisa. Eu falei assim, amiga, em nenhum momento da minha vida eu me arrependi do que eu fiz. Porque eu fui, foi uma escolha espiritual. Eu não tinha um outro caminho. Né? É o que você está falando. Chega uma hora que você fala, não é aquilo, não é esse meu caminho. Eu tenho que ficar aqui só um pouco e minha trajetória é outra. Você sempre foi chamada pela espiritualidade. Desde que eu te conheço, você está sempre caminhando com ela. E estar trabalhando com livros que está ligado a isso, diz mais ainda, né? Porque aí eu cheguei nesses momentos. Então, assim, nada mais fazia sentido. E aí, o que aconteceu? Aí a moça, mais uma amiga, que falou, eu não tava bem, eu tava meio triste e tal, e ela me convidou para ir uma casa espírita. Sim. E aí eu aprendi o espiritismo de Allan Kardec, aí eu entendi o espiritismo, e foi ali que eu parei de ter medo. Porque o que estava acontecendo? Eu não sabia, eu tava incorporando, sim, sem saber, mas o que eu incorporava quando eu tava brigando com alguém? Porque eu lembro de uma vez, muito estranho,
Eu tava brigando com meu namorado, marido, na época namorado. E de repente eu senti um tranco. Eu olhei pra ele, o que eu falei? Um negócio bem... Ficou marcante e aquilo começou a me tirar. Porque eu percebia que toda briga gerava uma discussão tão fora... E eu saía fora de mim. Nossa, não tinha nem controle, né? Não tinha controle. O Kardec, ele te traz isso, né? Eu tava triste, porque a gente só brigava e eu gostava muito dele. Eu falei, cara, eu gostava. Gosta ainda, né? Gosta ainda, né? Na época eu era namorada. E aí, eu falei, eu não queria terminar o namoro, né? A gente tava já pretendendo, né, casar. E aí, a gente pensou assim, foi lá que eu fui descobrir que poderia realmente não ser eu. Sim. Mas eu ainda não tinha essa consciência que eu era médium. É porque o Kardec, que nem, por exemplo, eu fiz 4 anos de Kardec. Eu falo uma faculdade de espiritismo, né? O Kardec, ele tem um processo de ensinamento e aprendizado que você não vai pegar tudo de uma vez, né? Tem as suas etapas, né? Eu acho assim, o Kardec, ele vem muito para ele abrir esse campo para a pessoa entender o que é o espiritismo, entender esse efeitos físicos, né? Porque, por exemplo, eu sou uma médium de efeitos físicos. Então, eu sinto várias sensações, arrepios, bom, enfim, tosse. E aí eu fui aprender isso no Kardec, entender o que tipo de mediunidade que eu tinha, quais eram os efeitos físicos. Então, ele é uma escola, né? Não tem como falar. Foi assim. Foi passo a passo. E eu sinto assim, não teve outra explicação. Deus foi me levando para os caminhos onde eu tinha que ir. A espiritualidade leva. Eu fui para vários lugares também. Entendeu? Então foi assim, teve todo um porquê. E aí eu aprendi lá, pelo menos os medos passaram. Sim. Os medos daquilo tudo passou. Tem de passar, né, amiga? Porque onde você trabalha agora, né? Você tá vivenciando tudo. Então, assim, tudo isso com muita clareza, né? Mas aí foi quando, né? Aí teve outro momento, que é o do autoconhecimento. Ah, tá. O autoconhecimento. Aí você já... Aqui, autoconhecimento e espiritualidade. Como foi isso para você, né? E aí chegou num momento onde aí eu já achava que era uma parte mais psicológica do negócio. Uma amiga gona minha, ela me indicou para uma parapsicóloga. Porque já tinha que ser parapsicóloga o negócio. E aí ela chegou, e aí foi aí que eu comecei a entender, que ela me explicou, também não sabia nada, da energia, os fenômenos energéticos. Sim. Então ela falava na paranormalidade, ela não usava o termo mediunidade. Sim, ou seja, que tinha fenômenos, o porquê que eu dava choque, entre outros, né? E aí, de ouvir, de se tocar na pessoa, entender o que era, né? Eu ouço e vejo. Eu ouvia muito também. Porque aí também, como tu começa a desgringolar. E aí foi uma descoberta o quê? Pra dentro de mim. Até então eu tinha informações externas. Ok, o mundo espiritual existe. Mas e a Cristina? Foi aí uma grande diferença, uma grande mudança. Mas aí foi uma mudança para autoconhecimento. Sim. Olhar que o outro é teu espelho. E ela falou assim pra mim, trabalhe com energia. Eu olhei, mas como trabalhar com energia? Ela falava reiki, passe, mãe. Reiki, o que era aquilo? Eu não sabia o que era reiki. Você imagina quando a gente entra e depois você começa com o tempo e falar, eu fui fazer cura estelar, reiki Atlantis, porque a gente fez tudo isso, Fizemos. né? Então, imagina, né? Já foi além do reiki, né? Foi lá pra frente. Foi. E aí eu lembro que essa parapsicóloga maravilhosa, ela me ajudou com a mudança para vir para Campinas. Amiga, eu não preciso só das perguntas, preciso de uma Ai, meu Deus do céu. Cristina, pegou aqui agora, gente. Eu preciso de alguma coisa para falar de você, entendeu? Ai. Eu falei que a gente ia rir. Sempre tem que ter um mico, né, na história, né? Lia sendo Lia, né? O que eu tava Tô até com medo agora de mexer aqui. Se você quiser, eu tenho as perguntas. Não, eu tenho aqui também. Eu olhei, era uma viagem pra olhar pra mim agora. Sim. Tá, e aí, quem sou eu?
E naquele período, o meu marido arrumou um emprego aqui em Campinas. Eu lembro, porque quando eu te conheci, você tinha terminado praticamente de chegar em Campinas, não foi? Foi. Tinha acabado de chegar. Não conhecia Jura? nada. Tanto que a maioria dos meus amigos são da época do Energia Pura. Porque na realidade você já morava lá perto. Eu era vizinha. Era vizinha, eu lembro que você morava num apartamento aqui e o Energia Pura, Do né? lado. Do lado, praticamente, né? E aí ela me ajudou. Foi um ano de transição para vir para cá, porque meu marido morou aqui 10 meses sem ir, e eu lá. Não sabia disso, eu não lembrava, né? Eu morava lá e ela me ajudou a quebrar esses medos, porque, né? E aí eu vim. Mas você veio porque ela te ajudou? Ela me ajudou porque o Odair tinha uma oportunidade grande aqui. Sim. É uma cidade grande. Sim. Porque lá... Mas você estava em Blumenau. Tava em Blumenau. Blumenau também é legal, né? E uma coisa interessante só que a cidade, eu tava sentindo ela apertada e abafada. Eu também tava com isso. Foi um dos motivos que eu falei pra ela, olha só, meu marido... É que falar isso hoje parece assim, nada a ver. Mas naquela época, gente, eu tô falando de 22 anos atrás. Sim. Não tinha tanta internet como tinha hoje, informação, que tá tudo bem. E eu não queria deixar minha mãe sozinha. Eu não queria largar minha mãe. Ela morava com meu pai, né? Mas eu não queria se separar dela. Aí era aquele apego de filha. Sim. Então eu precisei trabalhar esse apego, esse desapego. E aí foi indo. Não, Cristina, vai, é oportunidade, né? Era o momento de vir pra cá. Sim. Então hoje eu vim. Eu sei. Tanto que logo depois eu conheci a Energia Pura. Arrumei o emprego que eu queria na editora que eu queria. Lembra que eu tive um insight? Aí eu falei com uns 25 anos eu tive um insight do que eu queria. Em 2 anos, eu já estava morando aqui. Então, eu tinha meus 26. Eu vim aqui, eu tinha 27. 25 tá certo, 27 anos. E aí, você começou no Energia Pura. Eu lembro que tinha assim, você era a curiosa, né? Muito. Eu queria saber de tudo. E ao mesmo tempo, aquele universo, imagina, Lisete com aquele monte de informação. E a gente é aprendiz. Eu falo que ela é minha segunda mestra porque ela trouxe informações que, na época, você imagina, sem internet, o que a gente escutava e fazia lá, né? Foi muito intenso, né? E o que aconteceu com os meus 19 anos, que eu tive o meu primeiro chamado, que foi a Sim. apresentação daquele livro, eu tinha uma loja, naquela época, tinha uma loja de produtos esotéricos. Sim, eu lembro que você tinha lá no Energia Pura. Também, mas só que com 19 anos, eu morava em Blumenau. Tá. Lá também. Foi quando o chamado me teve. Tinha uma loja do lado, ela era, até hoje existe, ela era coberta com cristal quartzo rosa. Nossa. A loja inteira, então é um castelinho. Então ela é toda coberta com quartzo rosa. E lá tinha uma loja de produtos esotéricos. Então eu ia na hora do almoço, meu Deus, descobri aquele universo esotérico. Tinha pêndulo, tinha livros. Eu tinha isso já com 13 anos de idade, sabia? Eu saía da escola e ia pra loja esotérica. Nossa. Fiquei amiga da mulher. E eu descobri aquilo. E eu e minha amiga ia lá. E lá, eu tive muitos questionamentos que não eram respondidos. Inclusive, eu comprei meu primeiro pêndulo lá. E eu queria fazer curso de radiestesia, não existia essas coisas lá. Então, o que aconteceu? Desde os meus 19 anos, até o dia que eu entrei no Energia Pura, foram 10 anos com muitas perguntas. Eu falava que eu tinha sede de saber. Dúvida. Tenho ainda, né? Porque a espiritualidade é infinita, ela passa informação o tempo todo. Mas eu sempre tive aquela, nossa, eu quero mais. Exato. Sempre eu quis mais. Parecia que tinha muito mais que o Kardec. Eu queria mais. E aí, eu acho que essa é a jornada espiritual, Eu né? acho que isso Você fala, não, mas é só isso. Não, é muito mais que isso, né? E a gente vai aprimorando. E chegou lá no Energia Pura. E aí aqui fala Energia Pura, local em que nós se conhecemos. Foi lá e descobriu o tarô. E aí tá escrito aqui, encontrou o que buscava? Muita coisa. Que foi até um perigo que eu achei que eu já sabia tudo. Eu me peguei no ego. Que eu achava que eu sabia tudo.
que eu já tinha aprendido de tudo. Eu não acredito que eu pensei assim. Sim, eu pensei nisso. Achando que, porque eu fiquei assim, com muitas respostas, muitas dúvidas, e ela sanou elas. Eu tinha a sensação que tinha mais, mas eu achava que não precisava, estava o suficiente. Ai, jura? Eu me peguei na armadilha do ego, de achar que sabia tudo. Foi por isso que eu parei de estudar. Claro, parei de estudar espiritualidade, mas eu fui o quê? Naquela época eu estava tentando engravidar. Eu lembro. E aí, eu tava com a empresa do meu marido, tal, eu junto, né? A lembro. gente tinha uma empresa. Você ficou um tempo fora do país. Foi quando eu voltei, mas assim, essa história de ir pra Austrália também foi uma cocriação minha. Sim. Né? E quando eu voltei, eu ainda continuei com a Lisete, fiz o curso do Reiki, do Cura Estelar. E eu continuei, mas só que esse foi o problema, eu achar que sabia tudo. E aí eu parei de estudar a espiritualidade. Eu fui estudar outra coisa. Foi o pior erro. Foi, com certeza sofri as consequências, claro. Mas assim, não por uma punição, mas porque eu comecei a patinar na vida. E eu não estava mais entendendo. Eu tinha desconectado de propósito. Eu cheguei a achar, falei assim, acho que não é verdade. Eu cheguei a duvidar das coisas que eu lia. Jura? É até um pecado. Não, eu falo isso porque eu já Mas é trabalhei bom saber, nisso. é bom saber. Não, eu cheguei na armadilha do ego de achar que eu já sabia tudo. Tanto que hoje eu sei que eu não sei nada. A gente é aprendiz, né? Não. Sempre vai ser. Imagina. Então eu olho assim, eu falei assim, o tempo todo eu tô aprendendo. O tempo todo. Nós Né? somos aprendizes. Até faz umas 2, 3 semanas eu tive uma reflexão sobre Deus, que eu achava que era Deus. Eu falei, não sei nada do que é Deus. Né? Sim. Isso foi um momento muito forte. E não faz muito tempo, então eu tô sempre aprendendo. Com a gente certeza. achar que sabe. E foi isso. Aí, infelizmente. Mas assim, a energia pura, depois que você saiu de lá, você ficou um tempo. E aí, em 2017, você foi pro Gael. Fui pro Gael. Porque Mas desse tempo da Lisete, a gente ficou um processo lá até 2008, teve várias situações, assim, teve as curas na Rosângela, que foi a Rosana. Uhum. A gente passou por um processo de muita coisa. Foi. Aí, essa parada foi de muito tempo? Foi desde que aí eu saí do Energia Pura, né, lá da Rosana, e aí eu parei. Você parou? Parei, não frequentei casa nenhuma, Aí, católica, nada. nada. Aí você voltou em 2017? E aí voltei, mas porque o que aconteceu, né? Aí aconteceu um monte de coisa. Mas o Gael também pode ter sido... Olha que coisa interessante que me veio agora. Sempre o chamado é perto da sua casa, né? Sempre. Incrível, porque o Gael é grudado na sua casa, Grudado, e foi de novo. E o louco foi encontrar a Alcione lá, o Adnan lá, Sim. que eu fosse a Paulinha. Minha filha, né, que também trabalha com você, que é uma bênção. Foi muito legal. E ela é muito bonitinha, porque eu lembro, foi em 2018. Ela estava em outra casa, uma casa de Umbanda, e ela era camboninha, né? A gente, cambona é quando você fala assim, é a escravinha, né, das entidades, porque a cambona é que tem que ficar cuidando, né? E é um local super legal, forte mesmo. E aí, eu lembro que aconteceu o seguinte, teve um chamado assim, olha, terça-feira você pode fazer parte do coral, ou o Paulinho te chamou para trabalhar, porque o Paulinho fez o casamento dela na praia. E aí eles já se conheciam desde adolescente e ele chamou. Aí ela olhou o tarô e falou assim, mãe, qual que eu escolho? Eu falei assim, não precisa nem olhar o tarô, né, amiga? Vai com o Paulinho, né? E ela tá nessa jornada aí há anos, né? Foi. Eu acho que aí eu reencontrei. Aí eu falei assim, nossa, o que é uma egrégora espiritual grande? Porque eu reencontrei perto da minha casa. Você reencontra mesmo, porque todas as pessoas que estão ligadas à espiritualidade estão sempre em conexão. É uma conexão, não adianta. Você pode ficar anos, mas você tá ligada. Eu chego lá esses dias, quem tá trabalhando, me limpando? Cris, entendeu? Não é? Então, você vê, é porque... Tá ali, né? Não tem jeito. A gente tá totalmente ligado, né? Um ao outro. E até foi uma dificuldade de entender um tanto assim. Não é coincidência. Tudo era não, chega. Não, agora não esse negócio de coincidência tá demais, porque é muita coincidência. Então, não, assim, é conexão mesmo. Pra mim é conexão, Pra mim né? é conexão, pra mim é o campo.
que a gente tá totalmente conectado com um campo muito maior. Mas o Gael você trabalha até hoje. Sim, então aí foi assim, foi esse período de escuridão que eu passei, porque aí eu tava querendo engravidar, não conseguia, aí eu entrei numa baita de uma depressão, tive um burnout, só trabalhava, aí foi um estresse atrás do outro, e aí eu lembro que eu tentei de tudo, e aí eu voltei com a meditação. Em 2012 eu aprendi a meditação transcendental. E aí eu fiz um curso também de yoga, no yoga, no Isvara. Eu fiz de meditação também. Então começou a meditação que me salva sempre, né? Matilde trabalhou muito tempo no Isvara. É forte lá. O pessoal conhecia lá. E foi lá que eu acabei indo pra Índia com eles. Ah, tá. Foi naquela época que eu tava tão estressada e eu falei assim, não, eu vou pra Índia. Eu juntei meu dinheiro pra lá. E lá eu encontrei as pessoas mais espiritualizadas, falando, mas ainda não estava conectada. Eu queria uma coisa e eu não conseguia. Você queria ser trabalhadora, amiga. Essa é a realidade. Você não sabia, mas era isso que você queria. Trabalhar mesmo. E aí foi assim, aí foi um monte de coisa acontecendo. E eu tava muito deprê, aí eu engravidei, perdi. Sim, eu lembro. Aí foi pra da ladeira abaixo. Aí foi nessa que eu fiz o curso de comércio exterior. Foi nessa de fazer pesquisas, eu falei assim, nossa, tive o interesse, né, até mundo de letras tem a ver com isso. Falei assim, poxa, eu quero exportar autores brasileiros. Então, é meu sonho ter esses livros traduzidos em outros idiomas e estar lá. Só que esse é uma meta. Sim. Só que eu ainda tenho que fazer minha lição de casa. É tudo passo a passo. Sim. Beleza, eu estou fazendo ainda minha lição de casa, mas eu não escrevi. Então, assim, a editora virou com esse propósito, comércio exterior. Sim. Né? Já fui em feira internacional, já fui. Puxa, que legal. Fui. Então, assim, mas eu ainda tenho que fazer a minha lição de casa. Mas aí, o que acontece? Eu falei, eu acho que eu preciso voltar a trabalhar. Quando eu fiz o pedido, eu fui numa constelação lá na casa da Alcione. Sim. E uma moça me falou do Gael. Começou a falar, mas sabe quando você... Onde que é? Aí quando ela me passou o endereço, eu falei, eu não acredito, do lado da minha casa. E aí foi lá um negócio assim, tipo, eu entrei eu fui nas palestras, e aí logo já abri o curso para trabalhador, e já me inscrevi. E foi lá que você conheceu o Paulinho ou você conheceu ele na casinha? Eu conheci o Paulinho em 2018, quando eles foram pra lá. Pro Gael. É que eles estavam na casinha, depois foram pra lá e voltaram. Aí aí eu entrei na apometria. E aí eu comecei a trabalhar em apometria e foi a primeira vez que eu aprendi o que era incorporar. Mas aí eu fiz da coisa certa. Alguém me ajudou. Sim. A Andréia me ajudou a ancorar. Só que aí foram 2 anos, depois veio pandemia, a gente trabalhou à distância. Foi aí que eu entrei na cura à distância, né? E aí as coisas só foi de ladeira acima. Sim. Porque aí eu comecei a trabalhar a espiritualidade. Aí foi assim, eu entrei no Gael em julho de 2017 e a editora eu abri em agosto, que está fazendo 7 anos. Nossa, foi tudo... Foi tudo assim, ó, ela já estava pronta. Dia 2 de agosto, ela fez 7 anos. Agora, semana passada. Então, foi tudo assim. E agora você está trabalhando no Gael, porque aqui eu acho que eu falei no comecinho que você trabalha no Gael. No Gael de quarta e quinta e na casinha de terça-feira. A casinha, já passaram aqui 2 pessoas falando da casinha, que é o Paulinho e a Paulinha, né? A Paulinha falou muito do trabalho dela lá, ela tem verdadeira... Às vezes vocês ficam na mesma sala, né? Às vezes fica. Teve uma época que a gente trabalhou bastante. Olha que gracinha, trabalhando com a minha Trabalhei filha. com a tua filha. Não é um orgulho? Gente, é muito orgulho. Eu conheci ela tão novinha. Tipo, novinha, tinha uns 14, 13 anos. Por aí? Ela era adolescente. Ela era muito novinha. E aí, então, vamos lá. Aí você trabalha com a espiritualidade no Gael e na casinha.
E agora... Eu atendo como voluntária. Sim, como voluntária. A gente Isso, sabe que tudo é voluntário. Tipo, é lá onde é o meu horário, o meu momento, onde eu posso encostar ou saber da pessoa. Que me é permitido. Sim. Porque agora a minha mediunidade está controlada. Sim. Eu estou aqui na rua, vou cumprimentar as pessoas, eu não sei da vida delas, isso não me interessa. Sim. E lá abre o campo da pessoa, lá eu sei. Tanto que fecha a porta, eu saio, fecho os trabalhos, eu saio, eu esqueço o tratamento. Esqueço, fica lá. Paulinha falou que tem que o Paulinho direcionou algo que, tipo assim, vocês não saem sobrecarregado, não saem com energia de lá, tá tudo certo, Mas isso, né? pra eu entrar lá, eu já tava equilibrada. Sim. Tá, o Gael me ajudou muito nessa, porque eu trabalhava com apometria. Sim. Então era uma coisa bem interessante. Eu saía da sala de apometria e esquecia tudo. Que é o correto. Tudo, esquecia tudo. Então, e aí foi assim. Então, todos os trabalhos que é feito, fica ali, eu saio, não me envolvo. Não quero saber. Eu não sei ver vida de ninguém. Não sei, gente, eu não sei. E não sei mesmo. Isso foi me ajudando muito, né? Sim. E aí, por isso que eu consigo, né? Lidar com as pessoas. Mas aí depois tem a psicologia transpessoal, né? O que ela trouxe pra você? Porque aí você já foi também... Porque aí foram acontecendo. E aí eu senti essa necessidade de algo a mais, né? E aí sempre vai puxando pra você, né? Sim. E aí eu nem lembro como é que eu conheci, fiquei sabendo. Acho que foi uma colega minha que comentou. Eu achei aquilo tão legal. E eu falei assim, deixa eu ver. E foi em 2021 que a gente entrou. Então, eu e meu marido fizemos esse curso. Foi outra viagem para dentro de si, olhando a espiritualidade. Eu quero fazer isso. Esse curso é maravilhoso. Eu quero fazer. Porque foi algo que eu entendi o que era sombra minha. Foi, por isso que eu falo, a gente nunca para de aprender. O aprendizado é infinito. E foi olhar para dentro de mim, saber dos meus corpos, saber de energia, saber de espiritualidade, se conhecer mais profundo, foi se conhecer. Mas você trabalha com tratamento nas pessoas? O que hoje eu faço, o que ela trouxe para mim, que até eu precisei entender, o que eu vou fazer? Porque eu não sou profissional terapeuta, eu me formei em psicologia transpessoal, me tornei uma terapeuta transpessoal. Isso eu uso em tudo, na vida. Sim. Porém, eu poderia estar atendendo as pessoas, mas eu tenho esse meu trabalho que eu sinto muito mais chamado. Que é editora. Que é editora. Que tá falando de espiritualidade, né? O tempo todo. Cada um tem a sua missão, amiga. Isso é fato. Como foi, assim, soa muito mais forte. Então, assim, eu atendo de voluntária, sim, isso me ajuda ao acolher as pessoas que chegam ali. Sim. Entender, não entrar na energia, mas sim ter uma empatia. Isso, maravilhoso, porque é assim que você consegue ajudar. Sim. Mas... eu precisava escolher, mas eu não quero ser terapeuta, não soava. Eu quero continuar a trabalhar com voluntário. Tanto que também me ajudou a fazer o Círculo de Mulheres, esse curso. Porque eu tinha recebido o chamado, mas eu não quis fazer. Eu tive que me preparar mais. Então, eu entendi isso também. Falei, não. E aí, ele meio que se aperfeiçoou. Foi o que eu falei no início. Eu comecei a entender de trabalhar com o propósito das pessoas. É a pergunta acho que eu mais fiz pra Deus. Deus, estou no caminho certo? É trabalhar com livros? Sabe? Isso. Eu acho que sim. Mas porque você assim. tá levando a espiritualidade da forma escrita, né? Exato. Estudada, né? Refletida. Então, assim, é necessário. Pra entender assim, eu acho que é necessário, assim, porque a espiritualidade leva cada um no seu caminho. O seu é para levar a escrita. Olha isso aqui, amiga. Ela falou que tudo bem, que eu sei que Maria foi o primeiro que você começou. Tem uma ajudinha sua aqui, que ela contou, explicou. Mas assim, você não tem noção. Eu já estou usando ele no meus trabalhos de mesa radiônica. Porque você abre aqui, aí vem, manifestação de Arcanjo Miguel. E aí você lê isso aqui e você fala, gente, olha que... Porque o ato da escrita, de você ler, também é muito forte. Quando você fala para uma pessoa, vai fazer uma oração. Tanto que eu quero fazer um livro só de oração. As pessoas me pedem oração o tempo todo, né? Vai fazer uma oração. O que você vai fazer? Você vai pegar um livro ou você vai pegar alguma coisa de leitura, né? Então, assim,
estar trabalhando com um livro ligado à espiritualidade é muito forte. Quem é que faz isso, amiga? São raros. E eu falei assim, porque a questão é fazer um livro, uma editora que publique livro da espiritualidade. Sim. Esse daqui, se você ler, parece que ele é católico. Sim. É católico. Traz trechos da Bíblia. Sim. Mas é um livro super espiritualista. É um livro que te Esse também traz. Esse também te traz coisas da Bíblia. Entende? Então, assim, a espiritualidade não é só uma... Aí a gente coloca Deus dentro de uma caixinha. Deus não tá só numa igreja. Mas com certeza. Com certeza não. E assim, como ele não tá somente num estilo de leitura. Sim. Assim, você acha que isso daqui não foi uma obra de Deus? Eu achei. Essa transformação que ela Essa aqui fez, que ela fala de mim. isso daqui. Eu amei. Falou de você. Ela falou certinho como eu sou. E foi assim. Então, assim, poxa, todos são assim. Todos têm. E agora esses novos que você tá fazendo com os homens... Todos têm propósito. Mas também é espiritualizado? Tem. Conheço algum? Que tem. Não. Não, Assim, tô no momento, mas tem sim, tem. Um vai ser lançado agora, 2 vão ser lançados em outubro. Agora? O autor é espírita. E tem outros que eles são católicos. Uhum. Eles não falaram católicos, eles são cristãos, mas tem uma pegada de propósito espiritualista nos livros. Tem que ser assim, gente, não dá. É livros de negócios que falam disso. Você tem que trazer, você tem que, ninguém tem que nada. Mas eu gosto da ideia e vibro isso. E os autores que eu publico têm que vibrar também. Tem que. Isso é uma regra pra mim. Sim. Tem que, porque é importante isso pra mim. Eu não posso mais criar embates que não agrega mais. Eu não posso mais criar alguns embates antigos. A gente tem que pensar mais em propósito. Uhum. A gente tem que pensar mais em levar e eu penso assim, poxa, eu não vou publicar somente livros espíritas, mas espiritualistas. Eu posso publicar Umbanda, eu posso publicar católico, eu preciso fazer isso. Eu não consigo me colocar dentro de uma caixinha. Amiga, é a mesma coisa que eu tô fazendo aqui. Cada hora eu trago uma pessoa, eu já trouxe um pai de santo, assim, é isso, eu já trouxe numeróloga, consteladora, é isso, é falar da espiritualidade, né, algo gigante, não pequeno, né? E tem que fazer isso mesmo. E você traz essa questão, você tem mais respeito com os teus colegas de trabalho. Eu amo. Você tem respeito com os teus clientes, você tem respeito com os teus fornecedores, você honra prazos, a gente trabalha com prazo, a gente trabalha com dinheiro, mas é tudo ali honrando. Você não vai querer ganhar ou passar a perna em cima de ninguém, não vai, não vai te fazer sentido. Eu vou falar pelo meu livro, que você me ajudou. E também que você aprendeu, porque eu acho que até com a vaquinha foi o primeiro que foi, né? Foi o primeiro da vaquinha, porque foi o terceiro livro. E aí eu lembro que se não fosse você, não tinha feito... Esse livro, quem que fez com a vaquinha? Esse fez com a vaquinha, esse foi feito em pré-venda. Acho que só esses daqui são pré-venda. Só o meu que foi a vaquinha? Foi a vaquinha, mas agora é pré-venda, que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu amo esse livro. Diferente. Eu falo que é meu filhinho. Mas agora eu tô fazendo o projeto da pré-venda. Mas eu te falar uma coisa, eu fui muito corajosa escrever esse livro, mas eu não ando mais corajosa. Tipo assim, eu fico enrolando para escrever. Uma coisa que eu aprendi no teu livro que você lê, quando eu li, eu lembro, eu tava parada na estante, que eu falei, cara, teu livro é legal. Ele estava falando assim, que você tinha recebido um chamado, uma pessoa que falou pra você. Sim. Falou assim, mas eu não sei escrever direito, não sei o quê. É o mundo. Aí ele falou assim, mas você é revisor, sabe por quê? Foi o que ele falou. Um livro bom precisa por 4 tipos de revisão. Sim. E esse foi pra bastante. ficar bom. Você vai fazer uma revisão de leitura crítica. Você vai fazer uma revisão, uma leitura um pouco mais... como é que chama? Preparação. Você vai fazer a revisão e aí você vai fazer uma revisão pós-diagramação. Nossa, é uma doideira. E eu organizo tudo isso. E então, você trabalha ainda com a filha da Matilde? Porque eu achei que ela foi muito boa no meu livro. Foi muito boa. Não, eu não
entrei mais em contato com ela. Mas você tem bastante revisor agora? Tenho. Porque tem que ter, né? Tem que ter. Você tem que ter. Porque, por exemplo, vai passar por 4 profissionais. Não dá pra ser o mesmo revisando. Porque você corre no mesmo erro. Então, assim... O primeiro que fez o meu, ele era... ele fez letras na Unicamp. E foi um dos piores da revisão. Foi ele. Que ele não escute o que eu tô falando. Mas foi. O problema é que, às vezes, o que acontece? Precisa de uma segunda revisão. Não, mas ele foi muito legal também. Sabe por quê? Porque quando ele falou assim pra mim, o que é Allan Kardec? Eu quase surtei. O que é Miguel? Eu falei, como assim, amigo? Você tá nesse planeta? Aí eu fiz o glossário. Isso foi legal, porque aí lá você vai ver um monte de coisa que tem... Não é todo mundo que sabe quem que é Allan Kardec. Isso é bom. Entendeu? Isso então foi bom, porque ele era tão, né... Porque a gente acaba lendo e como a gente conhece, acho que todo mundo também tem que saber. Então, e aí foi legal, porque aí eu coloquei, porque é muito interessante. No final eu coloco várias... né? Eu não lembro direito. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, só rapidinho. É um glossário, não é? Mas aí eu coloco, Chama tipo, outro coisas... nome. Coisas simples. Não sei se esse aqui tem, porque outro tinha. Não sei se você tirou esse. Você tirou? Acho que você pediu pra tirar. Ai, será Porque que eu pedi? Teve uma terceira edição, né? Ah, porque no primeiro tinha lá, tá vendo? Linha sendo linha. Mas o outro tinha. Era o antigo, né? Tinha. E eu achava super legal, porque tinha, como a pessoa pergunta pra mim, não tem Allan, que é Allan Kardec, eu fiquei chocada. Tá acabando, amiga? Não, né? Faltam 5 minutos. O que falta falar, meu Deus do céu? Acho que notas e glossários tem. Ah, tem sim! Olha, tá vendo? Notas e glossários. Tá vendo? Olha aqui. É que teve muita coisa que você pediu pra tirar. Afrodite, Allan Kardec. Olha aqui, eu lembro do Allan Kardec. Porque foi esse aqui que eu falei, gente, ele não sabe que é Allan Kardec, pelo amor de Deus. Alquimia, amuletos, anjos. Qual é o ser humano que não vai saber que é anjo, né? Porque tem na Bíblia, né? Apometria, o arcanjo Miguel, Atlântida. Tá vendo? Tem tudo isso no livro. Amiga do céu, peraí, tá acabando. Vamos lá. O que você precisa me falar ainda? Que eu quero que você tire. Hoje tem um portal 88. Você tem que tirar a energia de prosperidade aqui, pelo amor de Deus. Vamos lá. O que você quer falar Eu só queria falar que eu estou continuando, que no ano que vem eu vou estar produzindo os meus próprios livros. Sabe vai escrever, o objetivo da minha... O objetivo do Teu Aberto? Sim, já estou escrevendo o meu livro. Então, eu já estou todo programado para fazer o lançamento dos produtos da Editora Mundo de Letras, da Cristina, livros infantis espiritualistas. Ai, que fofa. E Meu sonho você vai agora tá estar no realizando. da Lisete sábado agora? Vou Eu lá. também. Vamos estar juntas. Aí, só queria falar o adendo, que tem os produtos da editora e tem os produtos de autor independente, que no caso Sim. são os da Lisete. Esse Sim. foi o primeiro, né? Não tinha editora ainda. E esse foi um produto dela. Porque ela falou, né? produziu o livro. É. Então, eu fiz toda a coordenação, ela já tinha entregado até revisado. Ela disse Então, que assim, você muito- fez um texto lindo que você vai ter que ler sábado. Você já tá sabendo disso, né? Diz que ela amou o que você escreveu pra ela e você vai ter... Foi. Eu não sei, eu ando escrevendo bastante. Hoje eu também escrevi um outro resumo, eu tô escrevendo bastante. Você escreveu alguma coisa pra ela, porque ela falou pra mim. Nossa, não tô lembrada. Gente, Então, foi tanto, tudo bem. Eu tô com muito livro aqui na minha cabeça, eu não lembro mais. Mas vamos lá. Vamos Tira lá. uma cartinha e aí você vai escrever infantil. Livro infantil. Bom, vamos ver o que o Portal 88 vai estar falando pra você hoje. Uau! Onde há vontade e motivação, há chance de dar certo, de funcionar, de vencer e de transformar. Os livros. A sua mente é um baú precioso, onde todas as chaves, ferramentas e recursos para alcançar seus sonhos, alimente-a com as melhores energias. Sua mente é um baú precioso, onde estão todas as chaves, ferramentas e recursos para alcançar seus sonhos. E aí você fala livro, né? Escrever, tá tudo aqui, né? Agora olha aqui que tá escrito. Todas as riquezas têm sua origem na mente. A riqueza está nas ideias, não no dinheiro. As ideias. Escrever livro. Escrever livro. E esta daqui, quem você precisa perdoar? Conforme você
liberar a raiva e ressentimento antigos, você vai descobrir que os seus desejos vão se tornar realidade. Vou refletir sobre isso. Vamos ver qual que é o anjinho que quer falar com você. E depois só esses dois O aqui. anjinho da consciência. Você vê que tudo tá falando muito daqui, ó, do mental? Agora, esse aqui, ele faz conexão Junto com com esse? esse. É ao contrário. Grandes mudanças se aproximam. Oportunidades extraordinárias estão chegando. Abra seus braços, respire fundo. Algo novo está por vir. É tempo de dizer sim. Aceite a mudança e o dom de imortalidade. Ai, amiga, tudo parece que tá falando do seu livro, não é? Mas vamos tirar isso aqui que eu fiquei em dúvida. Qual? Do perdoar aí. Filha. A resposta para a sua pergunta envolve a sua filha. Perdoar o bebê que eu não vi. Pode ser, se você intuiu isso. Porque isso foi muito forte na minha vida. Então, e você vê que é uma energia do feminino, né? A minha personagem é feminina. Opa. É feminina? É. E ela é infantil? Não, ela é... Ah, pois é. Então, porque você vê que Ela começa na fase da adolescência. Ah, tá. Então ela não é bebezinha, né? Na verdade, ela tem 12 anos. Então, mas mesmo assim, se a gente for ver, é o nascimento do seu livro, já que tá ligado à consciência. Vamos refletir e depois você fotografa e pensa. Porque tá tudo falando aqui, olha, eu acho que é o livro aí, tá falando do seu livro. Tá tudo aqui na sua consciência que você vai escrever, enfim. Nossa. Ai, acabou, meu Deus do céu. Você viu como passou rápido? Vou. E você nem sentiu que você tava falando tanto, né? Tá Nem tudo senti. bem, né? E falei tudo que eu queria. Amiga, Mais um então pouco. vamos brindar água. Muita gratidão por Saúde estar e sucesso aqui. para nós. E nós vamos ter, se Deus... Já temos, né? Saúde e sucesso para quem Já nos temos, assistir. né? Eu agradeço muito. E fica aqui o convite de você vir falar do seu livro, né? Com certeza. Eu Ai. preciso. Tá previsto o lançamento para novembro. Novembro agora? Porque é meu aniversário de 50 anos. Sim. Eu queria comemorar com esse livro. E eu só fiquei um pouco preocupada com datas Sim. de lançamento. Mas eu vou ouvir mais Uhum. atentamente Sim. se é para continuar. Então tá, Provavelmente sim. quando você lançar o livro, você vem, a gente vai falar sobre ele. Que agora eu fiquei interessante, curiosa. Porque é espiritual, com certeza. É isso aí, amiga. Muita gratidão mesmo, viu? Muito obrigado por ter vindo. Obrigada muito pelo obrigado convite. por você estar me ajudar com o livro, que é meu filhote. E eu só tenho gratidão, que se não fosse você, ele ia estar lá não arrumado, né? Porque agora ele... Porque a gente teve que recuperar, né? Sim. Eu tive que escanear página por página, recuperar, não tinha nem Sim, PDF, não, não tinha nada. foi assim, só gratidão. Ai, tem aqui, ó, tira aqui depois pra você ler. Mas depois a gente, agora tem que finalizar mesmo, né? Muito obrigada, viu, por ter vindo. Eu que É isso, agradeço. muito obrigado. Ai, Sol. E na próxima, eu tô vindo com o Alex, que a gente vai falar sobre rituais e magias. Aí vai ser sobre fazer rituais. E é isso, muito obrigada.